fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente e você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. De você que acompanha a programação da BMC News, já tinha dado a letra anteriormente, mas azedou. Nós temos as principais bolsas do planeta no negativo neste comecinho de semana. A gente já está no meio, já dá para cravar que estamos na metade da semana. E Bovespa cai forte, 1,51%. Teve alguns momentos que ensaiou algum tipo de recuperação. O Ibov começou aqui o dia lá nos seus... Vou até trazer aqui a cotação inicial do nosso Ibovespa para começarmos este programa. Começou o seu dia nos 115.907 pontos e agora 114.164 pontos. Ensaiamos durante o meu último programa, durante o BMC Stock, uma leve recuperação. Fiquei animado, tentei dar uma agitada nessa bolsa de valores, mas agora afundamos de vez, 1,52% de queda para nossa bolsa. Lá nos Estados Unidos a situação está parecida, daqui a pouco o Maurílio Goldner chega com essas informações, mas vamos aos principais destaques do dia. Vamos ao monitor de calor do Profit Ultra da Nelogica, a maioria dos ativos aqui no vermelho. Nós temos uma maré de descontos no dia de hoje, aqui eu estou separado pelo volume, mas vamos direto à variação diária. Principal desconto do dia de MRV. MRV cai bastante, 9,86% no dia. Desde o início das negociações, o ativo é bem descontado e pelo menos nas últimas leituras, em todas as leituras que eu fiz da Bolsa de Valores, não saiu deste patamar de 9,86, mesmo com o Ibovespa se recuperando um pouco. Então o MRV afundando de vez, junto com o restante do segmento de construtoras aí, e incorporadora, o setor imobiliário bem descontado no dia de hoje. Dá para nós destacarmos aqui a própria Ezetec, com 4,18% de queda. A própria Cyrela também cai bastante. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre esse setor de uma forma geral, mas temos aqui a Gol, que ganhava bastante valor desde o meio da semana passada, mas hoje sofre sérios descontos, 6,15%. Ainda mantém um movimento positivo nesta semana, neste mês. No entanto, nós temos aí esse desconto de apenas um dia, 6,15%. Açaí e o restante do setor de varejo vem em seguida. Tem Açaí, tem o próprio Iguatemi, é varejo, mas não é, setor de shopping centers, mas está por aqui entre os principais descontos, 4,80%. Raia Drogasil, a própria CVC, tem aqui outros ativos ligados a consumo, como é o caso de Soma, Loja Renner e outros ativos. Do lado positivo, o Grupo Casas Bahia também está no negativo. Da última vez que eu apareci por aqui, que eu apareci na programação da BMC News, o Grupo Casas Bahia tinha virado para o positivo e estava bem positivo, 3% de alta. E agora volta tudo, 3% de queda para BIA3, para Grupo Casas Bahia. Do lado positivo, Magazine Luiza ainda segura certos ganhos, 1,78% de alta, já chegou a subir bastante no dia de hoje, mais de 4%, mas não segurou essa boa oscilação. Petrobras vem em seguida, 2,13% de alta para Petri 3 e Petri 4, 1,62%. Renova novamente, é porque realmente estamos repetindo bastante essa mesma notícia. Petrobras, de novo, renova sua máxima histórica. Neste momento, R$ 38,29. Nós chegamos a uma máxima de R$ 38,45. A máxima de Petrobras, ela estava bem abaixo disso antes de 2023, mas apenas neste ano o ativo sobe 92,90%. Para uma estatal e para uma empresa consolidada, uma das maiores do Brasil, esse é um patamar realmente impressionante, é um resultado impressionante para Petri 4. Petrobras dispara em 2023. Logo em seguida nós temos JBS, Taesa, PetroRecôncavo e o setor aqui de telecomunicações, TIM e Vivo, entre as maiores altas também. Não dá para falar que estão
em destaque positivo, elas só estão no positivo, porque a faixa de ativos ganhando valor hoje é bem estreita. Então não temos grandes movimentações, salvo, claro, Magazine Luiza, Petrobras e JBS. Estes são os destaques do Ibovespa, pelo menos por enquanto. Vamos à moeda norte-americana, que acontece com o dólar, para eu finalizar este primeiro giro de mercado. Dólar futuro sobe 0,22%, R$ 5,06. Já que eu falei sobre a moeda dos Estados Unidos, vamos à cotação das bolsas lá fora. Uma ótima tarde a você, Maurílio Goldner. Como é que está a situação por lá? Boa tarde para você também, Gabriel, a todos que nos acompanham aqui no Closing. Um prazer ter a sua companhia aqui no YouTube e também na TV. A gente está falando sobre 3 bolsas de valores de Nova York, né, nos Estados Unidos. Dow Jones operando em baixa, 0,85%. O mesmo acontece com a S&P 500, a queda lá é de 1,21%. E a Nasdaq com redução de menos 1,49%. O dólar, vamos ver como que fechou o dólar aqui. O Brent fechou com alta de 1,62, valendo $91,50. E o WTI também em alta de 1,89%, cotado a $87,33 o barril. A gente tem uma repercussão hoje de uma fala do Campos Neto, né, do presidente do Banco Central. É uma fala que desmente outra fala, uma tentativa aí de desfazer mal entendidos. Campos Neto defendeu, né, hoje exatamente, que não falou nada durante essas reuniões fechadas que ocorreram recentemente em Marrakech, lá no Marrocos, em que seria mais provável frear o ritmo de cortes da taxa básica de juros para 0,25 do que aumentar para 0,75. Só que ele ressaltou que isso que ele falou foi o óbvio e que não necessariamente ele está indicando algum caminho ou que isso significa um corte maior ou menor que 0,5%, como o mercado e vários analistas estão projetando. Então, o dia de hoje, a tarde de hoje do Campos Neto, as declarações que envolvem o presidente do Banco Central são exatamente no sentido de desfazer esse mal-entendido. Então, essa declaração aí está tomando conta do noticiário agora à tarde. Uma outra notícia também importante tem relação com a cotação do ouro, que fechou em grande alta novamente, e aí o preço do ouro internacionalmente, os analistas explicam que é por conta da guerra, que está escalando, e quando é assim, os investidores procuram ativos mais seguros, como o próprio ouro, em outros casos o petróleo, em alguns casos o dólar, mas nesse caso mesmo tem a ver com a procura dos investidores por um investimento um pouco mais sólido, ouro valorizado nesta quarta-feira. Gabriel. Maravilha, aquela história da reserva de valor, todo mundo quer segurança, o mercado não gosta de dúvidas, não gosta de questionamentos, não gosta de não ter certeza sobre o que pode acontecer. E nestes casos em que um deslize, uma escorregada pode acabar com as relações internacionais entre países no Oriente Médio, todo mundo foge para a segurança. Nós trouxemos essas notícias ontem e anteontem sobre a escalada de tensão no Oriente Médio. Isso é sim uma preocupação neste momento. Outras preocupações são, claro, relacionadas à economia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está passando por maus bocados no dia de hoje. A rentabilidade dos títulos de dívida por lá disparou, atingiu patamares ali de 4,93% de rentabilidade. Isso não é atingido desde 2007, antes da crise do subprime. E, claro, é uma rentabilidade recorde para este ano de 2023. Os títulos continuam pressionados, a pressão sobre títulos de dívida nos Estados Unidos, em especial, acaba tirando liquidez de boa parte dos mercados internacionais. Ninguém quer apostar no risco quando a segurança está pagando 4,93% por ano durante 10 anos em moeda fortíssima, que é o dólar. Então temos essa relação comum do mercado com os títulos de dívida norte-americanos e que preocupa boa parte dos investidores. Afinal, nós temos essa disparada. O que acontece nos Estados Unidos? Maurílio falava de política monetária aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, nós também temos alguns problemas relacionados à política monetária, mas mais de expectativas, mais voltados ao que pode acontecer. Afinal, tivemos dados fortes divulgados ontem, dados relacionados a vendas do varejo e encomendas ali para a indústria. As vendas do varejo vieram acima do esperado.
É uma notícia positiva, afinal o varejo está vendendo mais, mas para o Federal Reserve, lá para quem toma a decisão de juros, é uma notícia que preocupa. Os juros estão altos, em patamares que talvez estejam no seu maior pico, no seu maior patamar aí, né, nesse ciclo de aumento de juros. Talvez nós não tenhamos novos aumentos de juros para os Estados Unidos e o pessoal continua comprando, as vendas do varejo continuam aumentando, os empregos continuam aparecendo, os salários continuam subindo. Então é uma preocupação. Além destes dados fortes da economia dos Estados Unidos que foram divulgados nas últimas semanas, aí coloco o payroll, aí eu coloco o CPI, aí eu coloco essas vendas do varejo, nós tivemos um imbróglio envolvendo, claro, as contas públicas dos Estados Unidos, a não votação de um novo indicado à presidência das casas legislativas lá nos Estados Unidos, e isso acaba jogando algumas discussões para frente. Por enquanto não temos atividade parlamentar nos Estados Unidos, e ainda temos a notícia de que o Joe Biden vai criar ou vai encaminhar um pacote a ser votado na Câmara de incentivos ou de apoio militar ou apoio financeiro a países que estão em conflito, no caso Israel e também a Ucrânia e outros países espalhados ao longo do mundo. Então é mais custo para os Estados Unidos. Nós temos todas essas dúvidas que acabam culminando neste dia de hoje, que é bem negativo para as bolsas, mas é mais preocupante nos títulos de dívida. Já que eu falei da T10, quanto está a rentabilidade do título de 10 anos lá nos Estados Unidos? 4,90%, está um pouquinho abaixo daqueles 4,93%, mas é um patamar muito, muito, muito elevado. Se na semana passada os 4,87 já preocupavam, agora estes 4,90 estão piores ainda. Para a cotação da nossa curva de juros, quando eu deixei o BMC Stock, a curva estava comportada. Agora nós temos basicamente a mesma relação. Alguns descontos nos DIs mais longos, 2031, 2032, 2033, que chegam até a 0,5%, mas em suma, na sua maioria, todos os DIs aí negociados de 2023 até 2033 estão comportados, não demonstram nenhum movimento muito abrupto, nenhum ganho de valor muito apurado, nenhuma perda de valor muito apurada. Os juros futuros no Brasil estão, de certa forma, comportados, não acompanham essa escalada de rentabilidade que está sendo apresentada lá para os Estados Unidos. E já que eu falei que Estados Unidos aumentando taxa é draga, é ralo de liquidez, ô Maurílio, como é que está a cotação das moedas ao redor do mundo? Está todo mundo perdendo valor frente ao dólar. O dólar se valoriza bastante no dia de hoje. Todos estes vermelhinhos estão em queda frente à moeda dos Estados Unidos. Os únicos em alta são o real saudita, que está basicamente no 0,001% de alta, e o franco suíço, 0,16% de alta. Até perdeu um pouquinho da rentabilidade, porque estava ganhando mais valor durante a tarde. O restante está todo mundo no negativo, destaque para o peso mexicano, com 1,35% de queda. Deste lado vermelho tem o euro, tem o iene japonês, tem a libra esterlina, tem o real brasileiro, tem muita moeda forte no mundo que hoje perde rentabilidade, talvez por conta destes títulos nos Estados Unidos que estão em patamares muito altos. E não só por isso, e talvez por causa disso, né, o diretor do Federal Reserve, Christopher Waller, alertou em um discurso divulgado agora há pouco que acredita que o progresso da inflação nos Estados Unidos em direção à meta de 2% no Banco Central vai estacionar, hein? Segundo ele, há duas razões principais para se preocupar. A primeira é o salto nos preços de serviços residenciais em setembro, bem como no chamado supernúcleo da inflação, que inclui os preços do núcleo de serviços, com exceção do setor imobiliário. O segundo é a sequência de boas leituras de inflação que evaporaram diversas vezes no passado recente. Para Waller, ainda é cedo para dizer se outra alta de juros será necessária neste ano, mas se a economia real e a inflação continuarem resilientes, é provável que o Fed tenha que apertar ainda mais a sua política monetária, declaração dada agora há pouco, né, no início de tarde, e que tem a ver com tudo isso que o Gabriel trouxe para a gente, os destaques sobre esse panorama lá nos Estados Unidos. Eu volto a trazer aqui as cotações neste momento das bolsas americanas. As três bolsas em queda, né? A queda mais acentuada é Nasdaq, com 1,51%, S&P 500 está perdendo valor em 1,23% e Dow Jones em queda de 0,86%. Aqui no Closing a gente vai ter uma análise com os nossos especialistas
tem as entrevistas do dia e muitas outras informações que a gente está preparando. E agora eu volto com o Gabriel, que ainda está acompanhando aí esses últimos minutos. Agora, 4h15, tem mais 45 minutos de Ibovespa funcionando, de Bolsa de Valores brasileira, Bolsa de Valores americanas em funcionamento, e ele vai trazer mais destaques agora para a gente. Exatamente, nós já temos o fechamento aqui do petróleo nos contratos ali para dezembro subindo 1,77%. Então nós temos petróleo já subindo e o WTI no mesmo vencimento a 2,14. Então 87 dólares e 27 centavos para WTI. E nós temos aí o petróleo Brent um pouquinho acima disso, acima dos 90 dólares. Vou até trazer a cotação aqui dos contratos futuros. WTI a 87,30 e o petróleo Brent a 91,45. Então o petróleo também bastante pressionado neste comecinho de rally de fechamento, né? O petróleo à vista já fechou, nós já temos este fechamento para alguns contratos futuros também de vencimento mais próximo. Então, aqui o ranking de moedas, vou dar uma olhada no setor de petróleo, Maurílio. Vamos lá. Porque é destaque positivo do dia de hoje, viu? Apesar dessas quedas meio que espalhadas para o restante das empresas. Muito mais cedo, inclusive, Petrobras de novo com máximas históricas, como você disse. R$ 38,45. Mas nós não temos aquela corrida para uma direção só. Parece que um rumo certo não foi traçado para o setor de petróleo no dia de hoje, apesar dessas altas de mais de 1% para ambos os contratos, inclusive de 2% para o contrato WTI negociado lá nos Estados Unidos. Petrobras, 2,41% de alta, R$ 41,58 para a Petri 3. Para a Petri 4 já está encostando de novo na máxima, viu, Maurílio? Nesse finalzinho de mercado, Petrobras está apertando o passo, R$ 38,42, quase 2% de alta para a Petrobras. A Prio também acompanha, mas não com essa alta brutal. Então temos 0,20% de alta para a PetroRio. No outro canto, do outro lado, temos as distribuidoras de combustíveis. Aqui a Vibra Energia em destaque, 3% de queda. E também empresas que estão relacionadas à exploração de petróleo, que é o caso da 3R Petróleo e a Enalta, que estão em patamar negativo. Não dá nem para falar de que é estabilidade, porque cai quase 1%, viu? 3R cai 0,97, agora 1,06, e a Enalta 0,86% de queda. Para a 3R ainda temos um resultado interessante no mês, 3,10%. Para a Enalta, nós temos aí um resultado negativo neste mês de outubro, 4,28. Então, não é um mar de rosas aqui para o setor de petróleo, não é comprar que vai subir, tem algumas empresas específicas, e aí eu destaco, claro, Petrobras e a própria PetroRio, que estão subindo. A PetroRio aqui, neste mês, sobe mais de 7%, no ano sobe 35%. E a Petrobras, nem se fala, é um dos melhores resultados do Ibov, com 90, quase 90, mais de 90 na verdade para a Petri 4, 93, quase 94% de alta. Então, não é comprar de olho fechado, tem empresas que estão no desconto, que estão perdendo valor neste outubro, e tem empresas como a Petrobras e a PetroRio que estão se beneficiando, talvez, desse aumento do preço médio do barril de petróleo nos últimos dias. Lembrando, no primeiro semestre nós tínhamos um petróleo bem descontado, bem abaixo destes parâmetros que estamos vendo agora. E claro, dessas tensões internacionais que continuam a bater a porta dos investidores e trazem aquela preocupação. Caso algum outro país do Oriente Médio entre neste conflito que está instaurado entre o Hamas, o grupo Hamas, e Israel, nós podemos ter um choque de oferta de petróleo. Que não seja um choque daquele que vimos anteriormente, mas que seja talvez um choque um pouco mais preocupante aí, que leve essa cotação dos barris um pouquinho mais para cima. Então, não é comprar de olho fechado, tem teses e teses. Nós temos aqui empresas que tem um único ativo, como é o caso da Enalta, está esperando aí pela conclusão dessa adaptação da estrutura, pela instalação da estrutura definitiva lá no campo de Atlanta. Parece que isso vai ser concluído apenas no ano que vem. A 3R Petróleo, que tenta se provar cada vez mais como, claro, essa empresa que capta ativos subvalorizados ou subaproveitados e faz esse aproveitamento, faz essa otimização dos ativos, em empresas um pouco mais consolidadas como a Prio e empresas super consolidadas como a Petrobras. Teses e teses, não dá para comprar nada de olho fechado aqui na Bolsa de Valores brasileira, viu, Maurílio? Fechou. Só bebe uma água, Gabriel, que a gente já vai continuar conversando, justamente porque eu vou pedir uma imagem aí, uma arte que a gente preparou, que tem a ver com tudo isso que você está falando em relação a petróleo, em relação a Petrobras.
Tá aí, ó, os fundos com maior rentabilidade em 2023. A gente está trazendo aí 5 fundos que até agora, nesse ano, estão trazendo uma rentabilidade muito interessante para os investidores. E aí, Gabriel, você que conseguiu essa informação, você que apurou esses dados aí, eu queria que você contasse o que eles têm em comum. Olha só, a gente falava sobre a Petrobras, nós temos uma imagem na tela aparecendo agora. Eu quero até que tire o Gabriel da tela, pode deixar só a imagem. Se vocês prestarem bastante atenção, este é um levantamento feito pela plataforma da Com Dinheiro, destacando os fundos de maior rentabilidade em 2023. Dos 5 fundos com a maior rentabilidade no ano, isso contabilizando todos os fundos de ações negociados no Brasil. 4 deles replicam a ação de Petrobras. 4 dos 5 maiores fundos, dos 5 fundos com a maior rentabilidade no ano, apenas replicam a rentabilidade da ação de Petrobras. É o caso do primeiro colocado, Sicredi FIA Petrobras, é o caso do segundo colocado, o FIA Caixa Petrobras, do terceiro e também do quarto. O quinto colocado é o Fundo de Ações Globais da Komatsu. Então, com o estilo de gestão, acaba captando ali boas oportunidades no mercado brasileiro, no mercado internacional. Tem uma boa rentabilidade no ano com gestão ativa, 70,85% de rentabilidade em 2023. Lembrando, estes dados compilam todos os rendimentos até sexta-feira passada, não pegaram essas novas máximas históricas da Petrobras. Todos os 4 primeiros fundos com as melhores rentabilidades apenas replicam ou buscam replicar a rentabilidade de Petrobras. Então é realmente impressionante o potencial de Petrobras neste 2023, o resultado financeiro dessa empresa em 2023, pelo menos em questão de investimentos, e claro, os fundos de gestão ativa que não chegaram nem perto aí desses resultados de mais de 70% de lucratividade. Se o investidor tivesse investido diretamente em Petrobras, ele teria uma rentabilidade maior. Mas se ele optou por um fundo que replica ou que tenta replicar o movimento do ativo, ele também está com uma baita de uma rentabilidade na carteira, mais de 70%. E lembrando, nós temos um levantamento, eu só selecionei os 5 primeiros, mas os 15 primeiros colocados, dentre todos aqueles 15 primeiros colocados, apenas um fundo, que é o Komatsu Ações Globais, não replica a ação de Petrobras. Todos os outros, do primeiro até o 15º, que não este quinto lugar de Komatsu, replicam a ação de Petrobras. Então a gestão ativa, Maurílio, acabou perdendo aí espaço neste 2023. Se tivessem apenas colocado ações de Petrobras no bolso, estariam com uma rentabilidade bem maior do que outros fundos disponíveis no mercado. E é importante dizer também, né, Gabriel, que esse ano teve uma mudança ali, um pequeno ajuste em relação aos dividendos pagos pela Petrobras, né? O acionista recebeu um pouco a menos por conta de mudanças de gestão, mudanças propostas pelo governo federal, inclusive, para reduzir um pouco isso. Mas aí eu queria saber, esses fundos eles levam em conta também essa queda, essa pequena queda, né, essa mudança no valor dos dividendos, ou o fundo está exclusivamente focado no valor do papel? Exclusivamente voltado para o valor do papel, o Maurílio. Cada um tem a sua particularidade, claro. Sim. Mas essa mudança no pagamento de dividendos, ela deve impactar para os próximos trimestres. Nós tivemos aí essa mudança aprovada no semestre passado, uma mudança no cálculo do dividendo distribuído. Antes nós tínhamos 65% do caixa livre da Petrobras distribuído para os seus acionistas. Agora nós tivemos uma redução deste percentual do caixa livre para 45% e a inclusão no cálculo desse caixa do desconto da compra de participação societária em outras empresas. Então, se a Petrobras decidir comprar uma refinaria, decidir comprar uma outra empresa, decidir fazer uma M&A ou comprar algum grande ativo, este valor envolvido na compra vai ser descontado antes do cálculo dos dividendos. Então, essas foram as 2 principais mudanças. Isso, pelo menos até agora, passou batido pelo mercado, viu? O mercado ficou um pouco receoso, viu que as mudanças não seriam tão catastróficas quando se imaginava, e mesmo com essa redução no pagamento de dividendos, Maurílio, nós temos a Petrobras batendo as suas máximas históricas, pelo menos na cotação absoluta das suas ações.
Perfeito. Agora eu trago 3 notícias para a gente pensar um pouquinho aqui e refletir a respeito de fiscal, de receita, de fundos de alta renda. A primeira notícia tem exatamente a ver com a Receita Federal do Brasil, que institui um programa para implantar a reforma tributária do consumo. Esse projeto já foi publicado no Diário Oficial da União e estabelece soluções em torno da reforma tributária do consumo. O objetivo é justamente a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias por meio de soluções integradas e econômicas, de forma que estimulem a conformidade tributária. Essa reforma, a gente lembra, já passou na Câmara dos Deputados e agora está sendo avaliada no Senado. O Supremo Tribunal Federal validou 2 fundos de emergência criados pelo Estado do Rio de Janeiro, o FEF e o FOT. Empresas que recebem benefícios e incentivos fiscais vêm sendo obrigadas, desde 2017, a depositar nesses fundos 10% do valor total concedido. Essa sistemática, na prática, reduz o benefício fiscal a que o contribuinte teria direito e, consequentemente, aumenta os valores a pagar de ICMS. E a taxação de fundos exclusivos e offshores só deve ser resolvida na semana que vem. O deputado Pedro Paulo, relator do projeto que visa modificar a taxação de fundos exclusivos e as offshores, revelou que ainda não há um acordo quanto à igualação das alíquotas. Além disso, a definição do número de cotistas no FIAGRO, Fundo de Investimentos do Agronegócio, permanece indefinida. O prazo para a apresentação do relatório acaba no dia 24 de outubro. Então, na semana que vem, na terça-feira que vem, o projeto sugere uma alíquota de 15% ou de 20% de imposto de renda para os fundos exclusivos, com base no prazo de investimentos, e 22,5% para as offshores. O governo busca igualar essas taxas, mas o Ministério da Fazenda discorda, preocupado com a redução na arrecadação. Além disso, há também um desacordo sobre os FIAGRO e os fundos imobiliários com o governo, propondo aumentar o número mínimo de cotistas para evitar benefícios a conglomerados familiares. Em resumo, a notícia diz que o governo está de olho nas taxações de grandes fortunas. Essa é uma maneira de conseguir taxar quem ganha mais que a média, quem está aí nessa categoria que o governo chama de grandes fortunas. E por isso mesmo tentando fazer essa articulação dentro do parlamento para ver se isso passa, como que vai passar. O Ministério da Fazenda quer uma coisa, os parlamentares querem outra e, de uma certa forma, há uma cobrança da sociedade para essa taxação, para que essa taxação seja maior, para que quem ganha muito, muito, muito pague mais imposto e que seja algo proporcional exatamente aos ganhos. Então a gente está acompanhando toda essa movimentação e a gente vai atualizando aqui na programação da BMC News. Gabriel? Exatamente, o que geraria uma boa receita para o Executivo, para o Caixa da União, seria justamente a tributação do estoque destes fundos exclusivos, das offshores, o que já está investido. Então se tributa no estoque, entra uma boa grana, você consegue talvez beneficiar o resultado primário de 2024, depois você tem uma taxação pode ser entendida ali como uma taxação costumeira, uma taxação normal. Mas o que o governo está realmente olhando é para este estoque, para a tributação do estoque, para tentar colocar uma grana a mais no bolso em 2024 e equilibrar essas contas. Nós trouxemos a notícia ontem, Maurílio, que a Moody's está projetando um déficit de 0,5% em 2024. Então, eu não vi ainda nenhuma projeção indicando a estabilidade ou déficit zero já no próximo ano. Todas que eu vi estão projetando um pouquinho mais de desconto aí para essas contas públicas para 2024, para o próximo ano. A meta do governo é estabilizar, é realmente equilibrar as contas e promover este déficit zerado. O governo continua atrás de novas fontes de receita para tentar atingir essa mesma métrica. Vamos ao mercado. O que está acontecendo no Ibovespa? Trazer aqui alguns setores específicos. Eu mencionava o setor imobiliário que sofre bons descontos. MRV é o principal desconto do dia, a principal queda. Nós temos a maioria, se não todos os ativos. Tem 2 ativos aqui que estão no positivo, mas o restante está todo mundo naquela draga danada nesta quarta-feira. Azevedo e Travassos, voltada à infraestrutura, até tentando ali
emplacar uma incursão à exploração de petróleo, já explorou no passado, está tentando voltar para este mesmo segmento, mas a ZVD Travassos hoje sofre bastante, 12,40% de queda para a ZEV4, a ZEV3 12,02%. MRV vem logo em seguida, nós temos aqui descontos de 9,86%, Trisul, todo o setor aqui imobiliário está bastante vermelho, viu, Maurílio? MRV está com 9,97, é o principal desconto da Bolsa, do Ibovespa em si. RNI e Tecnisa ainda estão no positivo. Nós vamos para um rápido intervalo. Nós estamos aqui nos aproximando do fechamento do mercado. Não saia daí, não deixe a nossa programação. Daqui a pouco estamos de volta. E neste interim, neste meio tempo, você pode aproveitar para nos seguir em todas as redes sociais pelo @bmc.news. Busque as redes sociais e interaja com todos os apresentadores e comentaristas que passam pela nossa programação. Rápido intervalo, daqui a pouco estamos de volta. BMC News. Informação que gera valor. No pré-market você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Eu sou Marco Prado e junto com os melhores analistas vamos ajudar a preparar o seu dia, sempre trazendo informações importantes e as atualizações das bolsas internacionais e os mercados futuro. Tudo isso para melhorar o seu investimento. De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A, porque não existe planeta B. Ambipar, a líder em gestão ambiental. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta às 16h32, horário de Brasília. Temos aí poucos minutos, 28 minutos mais precisamente, até o fechamento do mercado. E aí a gente vai trazer para você todos os dados, todas as informações já consolidadas dessa quarta-feira. É um dia de queda no Ibovespa, um dia de pouca volatilidade, né? Abriu em baixa e ficou em baixa. A quarta-feira toda, nesse momento, cotada a negativo 1,67%. Mas daqui a pouco eu queria saber como que está essa semana, como que está o mês de outubro para a Bolsa de Valores brasileira. Agora a gente vai para a nossa primeira entrevista dessa quarta-feira, que é com o Renan Silva, gestor da Blumetrix Asset, e que vai participar mais uma vez. Obrigado, viu, Renan, por estar aqui com a gente. Então a gente está vendo hoje um dia com queda, né? Cautela internacional, esse recuo da Vale, as bolsas de Nova York também caindo, de olho mais lá na guerra no Oriente, nos balanços, dólar, juros, futuros, treasuries, essa fala aí do Campos Neto que desmente o que ficou subentendido a respeito de queda. Queria saber de tudo isso, o que você conclui dessa quarta-feira, o que você pode trazer de insight valioso para a nossa audiência aqui no Closing. Boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez agradeço aí o convite pela participação. É sempre uma alegria estar com vocês. Bom, hoje realmente um dia
você resumiu bem, né? Um dia bastante tempestivo, com muitas tensões, mas com certeza o foco continua sendo ali, né, a guerra, né, esse evento ali infeliz que a gente está vivenciando, o agravamento ali do conflito entre Israel e a Palestina, mas em termos ali de econômicos, vamos dizer assim, o mercado, eu acho que está de olho ali na possibilidade do alastramento, né, do conflito, e isso aumenta as tensões com relação ao Estreito de Hormuz, né, ali logo abaixo ali do Golfo Pérsico, porque ali passam 17 milhões de barris de petróleo por dia, contra uma demanda global de 100 milhões de barris por dia. Então, são 17% da produção mundial ali, passando diariamente ali, e é um lugar bastante sensível. A gente pode lembrar também, na guerra do Kuwait, onde tivemos lá, né, a tempestade perfeita, lá em 91, que justamente quando o Iraque atacou ali o Kuwait, os Estados Unidos imediatamente foi fazer uma intervenção justamente para preservar ali aquela região, ali o Golfo Pérsico, e logo abaixo ali nós temos o Estreito de Hormuz, que está muito próximo do Irã. Então, uma possível participação do Irã no evento ali realmente aumenta as tensões, e o mercado está projetando o petróleo cada vez mais alto, o que geraria uma pressão inflacionária, né, global, aquém do esperado, considerando que tivemos ali já essa pressão advinda do evento da Covid, e isso dificultaria, né, o controle inflacionário que tanto as autoridades monetárias estão perseguindo. E isso geraria, então, né, a estabilização ali, né, das políticas monetárias, no sentido de manutenção das taxas elevadas por mais tempo, ou até mesmo com possíveis novas elevações das taxas de juros. Nesse sentido também, eu observo que a China e a Rússia estão tendo um empenho de tentar evitar esse alastramento, até porque eles têm uma parceria bastante consolidada ali na nova Rota da Seda, né, onde foram feitos vultuosos investimentos ali em portos, aeroportos, estradas e ferrovias, justamente para facilitar o acesso ali, né, da saída do sul da China, para ter um acesso facilitado até a Europa, e também pelo norte ter um acesso facilitado também passando pela Rússia e também Europa, e também tendo um canal de suprimento de commodities por parte da Rússia também facilitado. Essa é uma logística que já está instalada, que já houve grandes investimentos, então o alastramento ali não interessa economicamente esses players, o que pode gerar ali uma contrabalança aí nessa contenção do alastramento. Mas sabemos que agora tivemos aí um aumento das tensões, com aquela infelicidade, né, do acidente que houve lá no hospital, na Palestina, e isso aumentou as tensões, aumenta, né, vamos dizer assim, né, a radicalização. Ok, agora já se alastra, os protestos já se alastram ali pela Cisjordânia. Também temos ali, né, o Hezbollah também apostos ali para também intensificar, né, a sua ajuda, né, à causa. Então o mercado acabou refletindo todo esse imbróglio, né, de tensão relacionado à guerra. Você acha, Renan, que ainda a gente pode ter ainda consequências não precificadas pelo mercado da escalada desse conflito? Olha, o que eu estou percebendo é que esse movimento de alta no dólar, na verdade, eu tenho a percepção que os gestores estão cada vez mais adentrando naquela posição de hedge, né? Então não há um movimento ali radical, né? Não há um movimento ali de pânico, eu enxergo dessa maneira. Preocupa e incomoda, mas é aquela história, você vai fazendo entradas graduais, e caso você tenha um arrefecimento, né, ali das tensões e tudo mais,
o hedge passa a ser ineficiente, você não erra demais, né? Então você não pode errar muito. Então você faz a posição feita de forma gradual, e é isso que eu estou enxergando. Então, como a gente está ali naquele, vamos dizer assim, é muito difícil a mensuração, né, do que pode acontecer. Então, eu percebo que as posições de hedge estão aumentando. Então, né, conforme a tensão vai aumentando, a gente vai observando. Então, nesse sentido, eu até acho que está precificado na medida do aumento da tensão, né? Mas se a gente precificar, por exemplo, a participação do Irã nesse evento, considerando que ali do lado do Irã temos ali o Estreito de Hormuz, talvez esse petróleo já tivesse a mais de 100. Né? Há analistas que falam até 130, 150. Mas o Irã ainda não concretizou esse movimento. E eu acho que existe ali um tom ali moderador ali que vem, como eu falei, que eu entendo que vem da China e da Rússia. A gente viu esforços, né? O Putin esteve na Rússia, eu acho até que está na Rússia, né? E ali nas reuniões foram proferidas palavras no sentido de cessar fogo. Então, porque eles, né, como eu falei, né, toda a nova rota da seda ali, tudo passa por ali, não há nenhum interesse das partes desse agravamento do conflito. Mas como se trata de ações ali, né, muito inflamadas ali no campo do radicalismo, então há sempre essa tensão. Então eu acho que hoje os hedges ali estão nessa medida, elas estão sendo posicionadas dia a dia conforme as tensões. A gente viu o arrefecimento, né, dias atrás do petróleo, porque estavam sinalizando ali a possibilidade de algum diálogo. Mas na medida que tivemos o evento pontual com relação lá ao incidente, né, lá no hospital, então já houve todo um recuo, tá? Mas eu acredito que é um movimento de prudência com um pezinho ali no hedge, que é um hedge assim, gradualista conforme o dia a dia ali do conflito. Maravilha. Justamente sobre essas perguntas relacionadas à política humanitária aqui no Brasil, Maurílio trazia esse recuo de Roberto Campos Neto, talvez em algumas falas um pouco mais decisivas e mais indicadas ali a uma redução no ritmo de cortes do que uma manutenção ou uma aceleração no ritmo de cortes de taxa de juros. Como que toda essa situação envolvendo, claro, o conflito e especificamente o que está acontecendo nos Estados Unidos pode prejudicar este ritmo de cortes para 2024? Para 2023 eu não sei se alguma coisa mudaria, já que a gente está já no finalzinho do ano, faltam 2 reuniões e praticamente já está contratada a queda de 50 pontos base para ambas. Mas para 2024, o que pode ameaçar esse ritmo de corte de juros? E o mercado deve rever as suas projeções de 9% de Selic ao final de 2024, porque nós tivemos o início do conflito, nós tivemos toda a escalada de treasuries norte-americanas e esses 9% eles perduraram, eles ainda estão aparecendo nos levantamentos do Boletim Focus. Você acredita que isso possa mudar e em 2024 possa estar ameaçada aí essa queda na Selic de alguma forma? Olha, o meu sentimento é que está passível de reavaliação sim, tá? Porque nós temos ainda, né, ali também uma crise fiscal nos Estados Unidos, né? O teto está estourado desde janeiro, com 31 trilhões de dólares, né? E hoje a dívida está em 33,5 trilhões de dólares, e isso é o motivo pelo qual, né, o presidente da Câmara dos Estados Unidos foi impeachmentado, o que mostra que em 17 de novembro as negociações lá com relação ao teto vão ser duras, né? Vão endurecer o tom, porque o governo realmente não para de gastar. E aí você tem outros elementos. Então, eu imagino agora que o governo vai anunciar que está na iminência de uma guerra, que temos as tensões relacionadas à guerra e precisa gastar mais, né? Já estão mandando porta-aviões para a região, gastos com guerra, já estão estabelecendo ajudas humanitárias.
O pacote então, agora é de 100 milhões, né, que o Biden tá desenhando, exato. deve encaminhar ao Congresso. Então são mais 100 milhões aí nesses trilhões de dólares. Exatamente. Exatamente. E aí o que acontece? Essa pode ser ali, vamos dizer assim, aquela motivação ou aquele apelo para que você possa estender ali, né, o cumprimento do teto. E isso pode fazer com que os juros realmente fiquem elevados por mais tempo e até pode acontecer uma elevação nos juros dos Estados Unidos. Então, eu acho que o Banco Central passa a ter essa preocupação a mais, né? A gente precisa aguardar o evento ali, 17 de novembro, mas é uma situação que tivemos um aumento da dívida assim, exponencial de janeiro para cá nos Estados Unidos, né? E com juros altos isso se agrava naturalmente, né? Juros não param de correr, a dívida financeira não para de correr. Por outro lado, também, outra coisa que também atrapalha e aumenta o risco é que os números aqui também, advindos do Tesouro Nacional, também não são nada animadores, né? A gente teve a notícia que a necessidade de financiamento da dívida do governo saiu de 4,1% do PIB o ano passado, agora para 8,3% do PIB aqui no Brasil. Então, isso mostra ali, né, um aumento nominal ali grande, né, mais do que dobrou. Né? E, conjuntamente, a gente tem ali realmente a arrecadação, segundo o último relatório do Tesouro, a arrecadação caindo e as despesas do governo subindo. E eu vejo que o Campos Neto tem sempre pontuado sobre essa questão do fiscal. Mas aí temos o problema fiscal nos Estados Unidos, temos o problema fiscal aqui no Brasil e temos as tensões da guerra que pode gerar choques inflacionários, né, adicionais. Essa aqui é a dificuldade. Então, está passível de revisão e eu vejo ali já uma dificuldade de imaginar se ali que é abaixo de 10%. Inclusive, a gente teve agora há pouco a mínima do dia no Ibovespa, mas a queda segue. Daqui a pouco o fechamento, a gente vai acompanhar como ficou a Bolsa nessa semana e nesse mês. Faltando um pouquinho de tempo para a nossa entrevista terminar, eu queria deixar você à vontade para apontar aí o que você espera aí para os próximos meses. A gente está perto de temporada de resultados, os primeiros números devem aparecer aí. O que você espera de surpresa aí em algum setor do mercado, algum papel específico? Fica à vontade para fazer sua consideração final. As prévias já estão fazendo uma bagunça aqui, viu, Renan? Então, se as prévias estão assim, imagina os resultados financeiros. Exatamente. Bom, a projeção, as projeções do PIB indicam, né, para algo mais a contento, né, do que era no início do ano. Então, hoje a gente está projetando ali na faixa de um crescimento do PIB na faixa de 3%, e isso pode dar ali um certo ânimo ali no resultado. A gente percebeu que o emprego, né, melhorou, né, de fato ele veio melhorando. O endividamento da família ainda preocupa muito, né, estava em patamares recordes, teve um pequeno arrefecimento, eu atribuo isso realmente a uma pequena melhora do emprego. Né, não sei se eu poderia atribuir isso também ao projeto aí, o Desenrola, né, eu acho que ainda é muito cedo para fazer esse apontamento, mas a gente tem ali uma certa melhora. É certo que nosso PIB ainda está extremamente dependente do setor agro, né, a gente viu que os resultados ali de vendas do varejo não vieram bons, serviço também, que representa 70%, né, do PIB, também vieram muito fracos. A gente tem formação bruta de capital fixo também ainda negativa, né, quer dizer, o investimento ainda está baixo ali no setor privado e no CAPEX, mas a gente deve ter resultados um pouco melhores, com certeza melhores do que no mesmo período do ano passado. Quer dizer, as empresas com resultado um pouco também melhores, com uma desalavancagem também um pouco melhor, né, com despesas financeiras já um pouco melhor.
mas nada muito animador. Realmente, eu acredito que esse crescimento ele não é sustentável. 2024, a gente vai ter que rever muita coisa, até porque surgiram essas dúvidas aí já relacionadas à trajetória da Selic. Então, na medida que a gente tem um endividamento também, né, do governo, né, muito elevado, juros também elevados, mesmo juros a 11,75 são juros muito altos, concessões de crédito também muito estagnada para a pessoa jurídica. Então, há muitas dúvidas nesse sentido. Então, para esse ano, acho que está dado um PIB um pouco acima do esperado, Selic é 11,75, mas 2024 a gente tem que rever aí, principalmente a gente tem que estar atento à negociação do teto do gasto nos Estados Unidos, que pode mudar o tom aí da história e a trajetória dos juros também no Brasil. Maravilha, Renan. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação aqui no nosso fechamento de mercado. Um dia complicado, um dia cheio de emoções, como a semana de forma geral. Ontem foi uma montanha-russa danada aqui para o nosso Ibovespa. Hoje, basicamente, ficamos o dia todo no negativo, mas com diversas informações importantes para o investidor. Muito obrigado mesmo, seja sempre muito bem-vindo ao fechamento do mercado e também ao restante da programação da BMC News. Eu que agradeço aí, um abração, até a próxima. Valeu, obrigado. Valeu. Renan Silva, gestor da Blumetrix Asset, sempre conosco aqui prestando as suas contribuições, sempre um prazer tê-lo por aqui. Senhor Maurílio Goldner, faltam 10 minutinhos apenas para o fechamento, encerramento oficial das negociações por aqui. Tem o aftermarket depois, o pessoal, hoje é dia de vencimento de índice, então temos, claro, uma movimentação um pouquinho mais apurada para a nossa Bolsa de Valores. 1,65% de queda. Você mencionava a renovação de mínimas, eu estou aqui com o nosso gráfico de 5 minutinhos, o Ibov encostou lá na mínima, vou até trazer aqui a cotação do Ibovespa no Profit Ultra da Nelogica. Nós temos a cotação mínima do dia em 113.952 pontos. Agora estamos em 114.762, pelo menos para o índice em si. Nós temos o mercado futuro também operando 114.762 e Ibovespa 1,65% de queda no mês, um desconto que já supera aí os 2%, 2,20% de desconto no ano. Ainda estamos no positivo, viu, Maurílio? Mesmo com agosto bem pesado, mesmo com setembro não saindo do lugar e este mau início de outubro, ainda temos 3% de alta para o Ibov. No entanto, são 3% decepcionantes, já que se passaram 10 meses, 9 meses e metadinha, 9 meses e meio aí de negociação para o Ibovespa, 3% é realmente muito difícil, mas eu lembro a todos que o Ibovespa praticamente não sai do lugar desde o finalzinho ali daquele período de pandemia. Nós tivemos uma boa recuperação em 2020, mas o negócio está complicado desde então. Foi 2021, 2022, agora 2023, a gente vai para uns 120 mil pontos, volta para os 98, vai para os 120, volta para os 98. A gente vem repetindo isso faz tempo. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem mais closing. BMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, A Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo.
Há 20 anos, a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. A gente voltou rapidinho e o mercado ainda está aberto. Faltando 5 minutinhos para 5 horas da tarde. Você está acompanhando o Closing ao vivo aqui na BMC News. Daqui a pouco todos os detalhes do fechamento do Ibovespa e todos os detalhes desse dia, né, desta quarta-feira de negociações. Agora a gente recebe aqui no estúdio o Danilo Leandro, que é mentor de automação da Nelogica e está aqui com a gente justamente para fazer uma entrevista e explicar um pouquinho mais sobre essa automação nesse processo. Bem-vindo. Boa tarde, obrigado, tá? Muito obrigado pelo convite, é uma honra para mim estar no programa que até então a gente acompanha de longe e realmente muitos grandes nomes passaram por aqui, então de fato uma honra passar aqui, trazer informações sobre automação, né, para o grande público. Então, o que seria essa automação? É uma programação, é uma plataforma? Conta pra gente. Boa. Muita gente utiliza as plataformas da Nelogica para operar no mercado financeiro, então Nelogica recentemente, há um ano, né, mais precisamente, lançou a possibilidade da pessoa criar automações para operações dela no mercado financeiro. Então, ao invés dela operar na mão, né, que a gente fala, operar manualmente ali, seja day trade ou swing trade, ela pode optar agora para utilizar essa ferramenta e criar suas próprias automações. Então, ela deixa de estar ali ser impactada principalmente pela questão emocional durante o trade, acompanhando ali né, a oscilação do mercado, e a automação realmente traz esses benefícios para ela. Maravilha. Inclusive, até tirar algumas dúvidas. Muita gente que nos acompanha, viu, Danilo? É gente que gosta de mercado financeiro, gente que monta ali as suas operações de curto, médio prazo, gosta de fazer um day trade, gosta de fazer um swing trade. Tem vários seguidores da BMC News que nos seguem aqui nas redes sociais ou que nos assistem todos os dias. Ficam me perguntando ou me compartilhando ali, fala, Gabriel, consegui fazer essa operação aqui, mas conta um pouco mais sobre como que você começou nessas operações, até para quem está nos assistindo, ainda não faz uma operação de curto prazo, ainda não é trader, quer entrar neste mundo, quer explorar essas oportunidades. Como que você começou a fazer trade? Qual que é a tua experiência? Por que brilhou o teu olho trabalhar especificamente com esse tipo de operação? Ótima pergunta. Muitas pessoas me perguntam sobre isso. Eu comecei no mercado financeiro em 2007. Na época não tinha tanta informação na internet como tem hoje, então eu só tinha informações ou através de livros ou através de informações na internet fora do país, né? Então, através de outros mercados. Então, eu estudei muito desde 2007. Só que na época eu trabalhava de CLT numa empresa e também tinha dificuldade de acompanhar ali todos os dias as minhas operações. Então eu gostaria de ter mais tempo, né, para acompanhar minhas operações. Então foi eu que busquei se existia no mercado alguma ferramenta para automatizar. Então em 2015 para cá, 100% das minhas operações no mercado financeiro são 100% automatizadas. Hoje eu sou mentor de NTSL, que é uma linguagem que a Nelogica desenvolveu para facilitar para os usuários, né, para os traders comuns, os traders pessoas físicas, também ter essa ferramenta de automação às suas mãos. Então, hoje em dia, certamente, está muito mais fácil as pessoas utilizarem da ferramenta de automação para trazer benefícios para ela operar no mercado financeiro. Claro, mesmo que ela não tenha tempo para acompanhar o gráfico, essa automação vai fazer as entradas e as saídas automaticamente para ela, e também não tem nenhum tipo de influência emocional, que muitos traders acabam não tendo consistência no mercado justamente pelas questões emocionais. O Danilo, tem como mostrar isso aí? Sim, claro, perfeitamente. A gente está curioso aqui. A gente poder mostrar minha tela aqui, ó.
Muita gente conhece essa plataforma, né? Esse aqui é o Profit Pro, mas claro, essa mesma linguagem, né? Vamos pensar assim, esse mesmo procedimento para você realizar a criação das suas automações, você pode utilizar em todas as plataformas em lógica, o Profit, Black Arrow e o Vector, né? Dependendo do mercado que a pessoa queira operar. Esse aqui é um gráfico de um backtest feito de 1 ano, de uma estratégia. Esse aqui seria o saldo líquido, né, dessa estratégia de backtest. E aqui uma taxa de acerto acima de 46%. Então, como ele tem um payoff 2-para-1 que a gente fala, né, quando ele ganha o dobro do que ele está colocando em risco. Então, mesmo acertando menos da metade das operações, vamos chamar assim, ele ainda tem um retorno muito positivo, utilizando aqui apenas o backtest com um mini índice ao longo desse 1 ano. Aqui, se a gente muda o gráfico, as pessoas às vezes têm curiosidade de saber, né? Então, esse aqui é o gráfico do robô operando. Então, se a gente dá um play aqui, nesse caso aqui é um replay de um tempo atrás, automaticamente ele colocou a ordem. Assim que o mercado fizer aqui a entrada, né, movimentar, ele fez a entrada, ele já colocou aqui automaticamente a entrada, stop loss e o gain, né, vamos chamar assim, o take profit. E aí, quando ele chega ali no preço para a saída, ele já sai automaticamente também, nesse caso aqui, tendo um ganho nessa operação. Mas a automação, ela identifica a oportunidade também, ou nessa hora vai do feeling ou vai do conhecimento do investidor? Maravilha. O investidor tendo esse conhecimento, a vantagem é que ele pode trabalhar com esse conhecimento de várias maneiras. No semi-automático, e aí esse semi-automático, ele pode tomar a decisão do momento de entrar ou não, e ele pode fazer a automação 100% no automático. Aí, como você mesmo comentou, ele programa o que ele acredita, né, qual setup, que momento que o mercado vai dar aquele sinal de compra para ele ou de venda, né, para ele entrar na ponta compradora ou da vendedora. E nesse caso, como eu mostrei aqui no replay, o robô, né, a automação faz isso 100% no automático para ele. Ele não precisa estar na frente do computador, ele nem precisa estar acompanhando, ele só vê no final o resultado do que o robô fez a entrada e a saída conforme ele havia pré-estabelecido, né, pré-configurado. É aquele negócio, eu vi um meme esses dias, até puxar esses memes de mercado financeiro, viu, Danilo? Tinha um avião preparado ali, uma foto bonita do avião, e tava lá, ó, análise técnica bem estruturada. Tinha o cara fazendo análise técnica. Aí tinha lá o avião decolando e tinha lá escrito: a ordem de entrada enviada. E aí tinha os passageiros todos esperando ali ó, na escadinha, e tava lá, gestão de risco. Às vezes o trader ele faz tudo certo, mas esquece uma coisa, esquece a outra. É uma forma também de você montar a sua estratégia e não se pegar ali no meio do mercado ou negligenciando a gestão de risco, negligenciando talvez um bom preço de entrada. Você já deixa presetada, você já deixa ali organizada qual a sua estratégia de investimento. Você evita talvez também esse impacto emocional na hora de tomar decisões no mercado financeiro, né? Perfeitamente. Uma coisa que o trader muitas vezes não leva em consideração é exatamente o impacto emocional. Então, quando o dia que está muito bom, o impacto emocional é muito simples ali, às vezes não impacta muito. Só que quando ele está ali, talvez arriscando o próprio patrimônio ali, lógico, em busca de um benefício, o impacto emocional, de fato, faz ele esquecer de muitas coisas na hora, né? Então, por exemplo, você comentou aí, eu vi esse meme também engraçado, mas de fato fala da realidade, que muitas vezes o trader, ele esquece, né? A pessoa, o investidor, às vezes ele esquece de pontos fundamentais do que ele traçou anteriormente, que é basicamente a gestão de risco, né? Então, se ele esquece a gestão de risco durante a operação dele, ele coloca em risco ali muito o patrimônio dele, não só daquela operação, mas patrimônio acima do que ele havia estabelecido. Então, uma vantagem da automação é que ele pode colocar de forma automatizada toda a gestão de risco. Então, por exemplo, quanto é o máximo que eu posso arriscar numa operação para buscar um ganho? Então, isso é uma vez ele configurado nessa automação, a automação vai executar 100% em cima do que foi pré-configurado, ou seja, ele não corre o risco de ter algum tipo de impacto emocional e ao longo do trade mudar a sua própria estratégia. Maravilha. E aí, por exemplo, para quem está nos assistindo, é muito difícil, tem que ser um grande programador ali, tem que ser um formado em tecnologia da informação, em TI, eu tenho que ter trabalhado com isso faz muito tempo. É difícil fazer esse tipo de programação, programar esses robôs para aplicarem uma estratégia de investimento? Ótima pergunta também, que muitas vezes as pessoas têm essa ideia, né? Como a gente está falando de automatizar, as pessoas têm essa ideia com relação, poxa, eu preciso ser alguém com conhecimento muito técnico, alguém com conhecimento de programação, e definitivamente não, tá? Inclusive, a Analogica lançou uma ferramenta chamada Block Builder, você acaba construindo suas próprias automações baseado em blocos, né? A pessoa arrasta os blocos e ela mesmo, sem qualquer linha de programação que ela escreva, ela consegue implementar ali a sua automação. Inclusive, a gente tem feito, né, uma imersão gratuita justamente para quebrar essa barreira, para mostrar para as pessoas que elas podem também dar seus primeiros passos e criar elas mesmas suas próprias automações. É aquela, né, Danilo, também que falam, né? O que é melhor? É a máquina
ou o ser humano? O melhor é o ser humano que opera a máquina no seu máximo do seu limite, né? Tem uma funcionalidade também em relação a otimizador de parâmetros, não tem? No Profit Ultra. Você tem essa funcionalidade para mostrar aí para a gente também? Sim, claro, claro. Vou mostrar aqui, e ótimo comentário que você fez, né? Então, esse aqui é o Profit Ultra, tá? O Profit Ultra traz vários benefícios, tá? A gente vai se limitar aqui em dois que são referentes aqui à automação. Uma delas é a otimização de parâmetros. O que a otimização de parâmetros faz? Você seleciona aqui a otimização, você seleciona a sua automação que você criou, desenvolvendo através do Block Builder, que eu falei para você, sem, por exemplo, escrever nenhuma linha de código. E aqui, através dos parâmetros, você pede para o otimizador de parâmetros varrer o mercado do último ano, por exemplo, e testar para você qual o melhor parâmetro, né? Quais são as melhores configurações para a sua automação, para aquele ativo, para o tempo gráfico. Então, ele traz vários cruzamentos de informações, milhares de combinações, para que o trader possa tomar decisão sobre o melhor parâmetro a ser configurado na automação dele. Então, de fato, é uma excelente ferramenta. E uma outra ferramenta, foi que eu havia comentado para você, é o Copilot. Também é uma outra função aqui do Profit Ultra, que realmente facilita o operador, né, o usuário, o investidor, a ser o copiloto da própria automação. Então, ele cria as regras ali baseado no que ele acredita no mercado, mas ainda assim ele pode tomar a decisão de ser um copiloto dessa automação. Então, quando a automação identifica uma entrada, ele avisa através de um pop-up e aí o investidor decide se entra ou não naquela operação. Que interessante, você consegue colocar ali um alerta. Nós já temos os alertas que são conhecidos aqui, quando bate a máxima, bate a mínima do dia, solta um alerta ali para quem está usando o Profit. Mas você consegue presetar ali talvez um cenário ideal que você está buscando para uma entrada e não ser pego de surpresa ou não perder uma boa oportunidade. Ali este copiloto, na tradução livre aí, acaba te avisando, falando, se você quiser tomar essa decisão, você toma. Eu estou te identificando aqui uma oportunidade, um cenário que você já imaginava que poderia acontecer. Nós falamos sobre isso, por exemplo, com o Renner recentemente. Eu recebi o Caio Sasaki no meu programa de hoje, viu, Maurílio? E ele avisava desde segunda-feira, falou, isso aqui para Renner está interessante, se realizar eu acho uma boa entrada. Se realizar, não realizou hoje, mas pode realizar amanhã, eu acho uma boa entrada. No final das contas, acabou que o dia foi pesado, o movimento foi desconfigurado, ele acabou não entrando, não achou essa oportunidade porque o cenário não foi cumprido. Mas se fosse cumprido, ele estivesse, sei lá, fazendo uma live, participando aqui na BMC News, ele ia perder essa oportunidade porque ele não ia ver o cenário ali, talvez aquele movimento gráfico se apresentando, não ia conseguir pegar essa entrada. Então, super interessante, eu acho que até é um destaque aí dessa ferramenta, você tentar identificar, pega o robô, ajuda aí a identificar talvez a oportunidade que você não veria, e aí você toma a decisão se você quiser ou não. É o melhor dos dois mundos, né, Danilo? Exatamente, exatamente. Dessa maneira, as pessoas, além de não perder aquela oportunidade, né, ela evita que ela fique criando cenários. Então, às vezes, as pessoas estão em frente ao gráfico e aí, como você comentou, né, o Sasaki, por exemplo, comentou sobre essa operação que poderia ser realizada. Às vezes, as pessoas estão lá esperando essa oportunidade, só que pela ansiedade, de novo, pelo impacto emocional dela, tentando ali ansiosa para poder fazer uma operação, acaba criando operações que depois ela olha e fala, não está fora do que eu imaginava, né? Está fora do que eu deveria ter feito. Então, a automação, de fato, elimina essa possibilidade que a gente fala de overtrading, né? E overclicking, a pessoa ficar clicando, entrando em momentos que não deveria. Então, de fato, a automação vai trazer aquele setup, né? Aquela forma de operar 100% quadrada, né? 100% em cima do que, de fato, o trader, o investidor, acredita e pré-configurou para que ela execute. Legal. Para a gente fechar, eu queria que você desse um passinho para trás, desse umas dicas para quem está iniciando, para os traders iniciantes, antes de conhecer toda essa tecnologia, essas possibilidades, essa automação, o tipo de conselho que você poderia dar para essas pessoas, para quem está começando a trilhar esse caminho aí? Ótimo, ótimo. Primeiro ponto, em cima que eu falo para as pessoas sempre, né? O mercado financeiro é um mercado para profissionais, então, de fato, se você está entrando, se dedique a esse mercado, né? Então, mesmo você ter uma poderosa ferramenta como essa, se dedique a estudar, se dedique a implementar ela da maneira correta. E hoje em dia eu não vejo um trader, né, uma pessoa que está investindo no mercado financeiro, principalmente na renda variável, sem utilizar as melhores ferramentas. Então, o mercado está cada vez mais profissional. Então, isso aqui é uma ferramenta atualmente super tecnológica, está acessível às pessoas físicas. Então, não vejo hoje as pessoas indo para o campo de batalha, vamos pensar assim, sem levar suas melhores ferramentas. Então, de fato, esse é um caminho que eu falo para as pessoas fazerem, por isso, inclusive, a gente lançou recentemente a nossa imersão gratuita de automação, para desmistificar, de fato, e mostrar para as pessoas que elas, mesmo sem nenhum tipo de conhecimento de programação,
pode dar seus primeiros passos na automação. Maravilha. Obrigado, viu, Danilo, pela presença. Obrigado pelo convite. Agradeço imensamente, Danilo Leandro, mentor de automação da Nelógica, por explorar aí todas essas alternativas, ferramentas. Eu trabalho com o Profit todo dia, o dia inteiro. Estou sempre ligado aqui na plataforma e sempre tem alguma coisinha que me pega, que eu não sabia que eu podia utilizar, e eu estou aqui o dia inteiro. Então é sempre importante esse contato direto aí com a equipe da Nelógica para nos apresentar todas as ferramentas disponíveis aqui no programa, no Profit Ultra, que está aberto na minha tela. Tem muita inovação, muita coisa bacana que dá para a gente utilizar. Eu sou jornalista, eu utilizo as informações que aparecem por aqui. Eu imagino a cabeça do trader com todas essas ferramentas que estão disponíveis aqui na plataforma. Vamos a uma atualização de mercado, Maurílio. Nós temos o Ibovespa se aproximando aqui do fechamento. Na verdade, já encerrou aí as suas operações. Eu vou dar uma conferida se tem algum ativo em leilão, algum remanescente, aqueles que ficam muito tempo em negociação, mas por enquanto nós temos aí o fechamento, Ibovespa a R$1,57% de queda. Então nós tivemos aí o fechamento negativo. Um dos piores cenários que foram desenhados aí durante o dia, nós tivemos o ensaio de um movimento positivo no comecinho da tarde. No entanto, não conseguimos recuperar o valor perdido. 1,57% de queda, 114.083 pontos. Aqui na média de 200 períodos simples, nós temos a indicação de 111.888. Já chegamos a encostar nesta média em alguns dias atrás, neste mês de outubro, mas nós voltamos aí no mesmo dia, voltamos para o patamar dos 113. Então foi um dia bastante elástico para o Ibov no comecinho do mês. Dólar futuro, como é que está a moeda nos Estados Unidos? Vamos ao Dow Fut, 0,26% de alta, R$ 5,06. Quero interações, quero mensagens de vocês que nos assistem. Mandei aqui pelo YouTube ou pelo @bmc.news nas redes sociais. É compra para dólar, é venda para dólar? Como é que você está se posicionando nessa moeda norte-americana? Ou quer ficar longe deste tipo de operação, quer ficar distante do dólar neste momento, está enxergando mais oportunidades no mini índice? São as perguntas que eu faço e peço, claro, a contribuição de vocês por aqui. Principais destaques negativos e positivos do dia. Os destaques positivos ficaram aqui com quem ainda está no positivo, viu, Maurílio? Quem conseguiu se segurar neste lado verdinho, neste campo de ganhos da nossa Bolsa de Valores, em especial aqui na carteira do Ibov. Petrobras, aqui ó, Petri 3 e Petri 4 aparecem entre os principais destaques positivos. Petri 4 em R$ 38,52. Será que é a máxima da história da Petrobras aqui no fechamento, Maurílio? Vou até trazer esse destaque, vou tentar aqui identificar se Petrobras realmente teve aí um fechamento na sua máxima histórica. Estou tentando abrir aqui o gráfico, mas não estou conseguindo. Daqui a pouquinho eu trago o gráfico de Petrobras, mas só esticando aqui o ativo com alguns dados importantes. Petrobras, cotação máxima do dia em R$ 38,61. E a cotação de fechamento R$ 38,52. Renovou de novo, no finalzinho aqui das negociações, essa máxima histórica, R$ 38,52, maior fechamento aí da história da Petrobras, em número, claro, absoluto, em cotação da ação na Bolsa de Valores, isso para Petri 4. Então nós temos Petri 4, que é a ação mais líquida da companhia. Outros destaques positivos, JBS e Magazine Luiza, quem diria? Magalu foi na contramão de todo o setor e conseguiu fechar na maior oscilação positiva do dia, 2,37%. De resto, pensa numa ação aí da carteira do Ibovespa, Maurílio, está negativo. Então nós temos aí basicamente a maioria dos ativos que integram a carteira do nosso principal índice do lado vermelho e alguns bem vermelhos, como é o caso de MRV e Gol. MRV caiu 10% no dia de hoje e a Gol 7,18%. Para sair, vamos descontos superiores a 6%. Então, tem uma característica comum, ativos ligados a consumo, como é o caso de Açaí, como é o caso de Grupo Casas Bahia, como é o caso de Carrefour, Aliança e Sonai. Agora a Allos mudou oficialmente o nome da empresa e vai mudar o ticker no próximo dia 25, mas o setor de varejo toma conta destes principais descontos, viu, Maurílio? Falando ainda de Petrobras, Jean Paul Prats deu uma declaração sobre os preços dos combustíveis, exatamente observando aí essa valorização da companhia. O presidente, então, Jean Paul Prats, diz que esses espasmos de preços de combustíveis vistos após o ataque do Hamas são característicos e que o preço do petróleo já estava em alta por outros motivos. Agora, a gente tem um outro assunto, viu, que deu o que falar no LinkedIn. Foi exatamente a postagem
do chefe da companhia aérea de baixo custo AirAsia. Pois é, ele aí, ó. Tony Fernandes, estava aí, ó, participando de uma reunião na Indonésia e no meio dessa reunião começou a receber uma massagem, né? Podia ser uma massagem comum, normal, corporativa, não fosse pelo fato do chefão aí aparecer na reunião sem camisa. Tony Fernandes deletou a postagem depois de ter recebido fortes críticas. Disse que essa massagem aí foi sugerida por um colega na Indonésia. Os usuários do LinkedIn, das redes sociais, foram rápidos ao criticar as postagens. Os haters, né, Gabriel? Estão todos ali já prontinhos. Os haters disseram que ele estava deixando os funcionários desconfortáveis e que essa massagem sem camisa seria altamente inadequada. Alguns também expressaram surpresa por ele ter compartilhado isso publicamente, enquanto outros disseram que isso mesmo mostra é só a falta de compostura. E aí, Gabriel, pode ou não pode massagem assim durante uma reunião de negócios, tratando de assunto sério ali, tira a camisa e chega o massagista para fazer a massagem, pode ou não pode? Aquele negócio, se pode ou se não pode, eu aceitaria, viu, Maurílio? Eu já tô imaginando aqui uma massagem, inclusive se o pessoal da produção quiser me dar uma massagem nesse intervalo aí, mas de camisa eu toparia de camisa. Não sei se tirar a camisa aí no meio da reunião seria o formato mais adequado de fazer uma negociação importante de uma grande companhia global. Mas, é claro, tem a cultura de cada um dos países. A gente não sabe o que foi discutido naquela reunião, se foi o colega que insistiu, se foi a outra companhia que ofereceu a massagem. Eu não sei, eu sei que assim, eu toparia uma massagenzinha, viu, Maurílio? Eu não me sentiria nada desconfortável. Tirar a camisa já é outra história. E tirar a camisa eu acho um pouquinho demais, viu? E mesmo a gente não sabendo profundamente o contexto aí, né? A gente sabe um pouco superficialmente, mas o fato dele ter apagado significa que não foi uma boa ideia, né? E que ele voltou atrás e repensou essa postura. É aquela questão, né, Maurílio? Pode postar? Pode. É de bom tom? Não é de bom tom fazer esse tipo de postagem no LinkedIn. Postar, todo mundo pode postar o que quiser, né? Mas agora, se é de bom tom ou não, no final das contas, a gente descobre com a oficialização aí da deleção dessa publicação pelo CEO, né, o Maurílio? Então, uma situação inusitada. Aparecendo aqui no nosso fechamento de mercado. É isso. E pelo que eu estava vendo também, o Tony Fernandes é um cara que tem faz muitas postagens, ele é muito ativo nas redes sociais. Então, de certo, foi no embalo, né? Chegou lá, viu que estava legal, postou e resolveu comentar. Depois dessa postagem, ele já fez mais 2 outras postagens, mas em nenhuma delas ele cita esse fato aí que gerou polêmica na AirAsia, a empresa aérea de baixo custo que opera lá no Oriente. Agora a gente tem uma outra notícia aqui, essa é um pouco mais séria, que diz que o volume de vendas no comércio varejista no Brasil caiu 0,2% em agosto, comparando com julho. Os dados foram divulgados pelo IBGE. No entanto, em relação a agosto do ano passado, aí houve um aumento de 2,3%. Os resultados foram melhores do que o esperado, com expectativas de uma queda maior. No comércio varejista ampliado, que inclui também veículos, motos, material de construção e atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo, as vendas recuaram 1,3% em agosto em relação a julho. Olha só, Maurílio, a Cacau Show ainda aguarda a homologação da Justiça para assumir a fábrica da Chocolates Pan em São Caetano, no ABC Paulista. Passados cerca de 8 meses desde que a Justiça decretou a falência da Pan, aquela do chocolate e do cigarrinho como um leilão para a venda de todos os seus ativos, a Cacau Show ofertou o maior lance no certame promovido no último dia 15 de setembro. A planta de 10 mil metros quadrados recebeu uma oferta de 70 milhões de reais pela CCSH, um veículo de investimentos da Cacau Show, segundo apurou o jornal Diário do Grande ABC. A forma de pagamento seria de 17,5 milhões de reais à vista e o restante parcelado em até 30 meses. Então, são aquelas
operações que são costumeiras do mercado, é uma bolada à vista e depois um parcelamento ou às vezes uma alavancagem da companhia para assumir este tipo de ativo. 70 milhões de reais, realmente bastante coisa aí que foi ofertada pela fábrica da antiga Chocolate Spam, Maurílio. É, aquele chocolatinho lá, você lembra desse chocolate? Tem o da guarda-chuvinha, tem o do cigarrinho, tem o da bolinha de futebol. Esse chocolate é incrível. Então, o gosto, assim, tem um gostinho de manteiga danado, pelo menos, mas é um coraçãozinho aquecido, que me lembra a minha infância, aquele chocolatinho do guarda-chuvinha. Para mim é uma ótima memória. Se o chocolate é bom, é outra história, né, Maurílio? E a PAN ficou marcada justamente por isso, né? Até que teve que tirar esse produto de circulação do cigarro por conta da indução ou da possibilidade das crianças se inspirarem nesse tipo de comportamento, e aí saiu do ar, mas o chocolate continuou sendo vendido lá em outros formatos. Vale dizer que uma apuração que a gente tem aí em relação a essa compra pela Cacau Show é que um dos diretores chegou a dizer que essa fábrica vai preservar, de alguma forma, a memória da Chocolate Spam. A gente não sabe exatamente como isso vai ser feito. Se vai ter um museu lá dentro, se eles vão produzir algum outro produto ou algum outro tipo de chocolate que remeta a esse passado, a essa história. Mas o fato é que a Cacau Show gastou um dinheiro importante, investiu bastante na construção dessa nova fábrica e está com olho também na história dessa PAN, da Chocolate Spam. E o que pode acontecer aí pela frente, a gente vai acompanhando aqui no mercado. Agora são 17 horas e mais 20 minutos. Fechou tudo, Gabriel? Já dá para dar um panorama aí da quarta-feira ou é melhor a gente esperar um pouquinho, esperar a análise técnica? Vamos esperar a análise técnica, Maurílio, mas a gente consegue trazer um panorama claro sobre o mercado financeiro. Eu não gostaria, porque com tudo isso vermelho aqui às minhas costas, eu não quero nem falar sobre o assunto. São descontos de 5%, 6%, 7%, 10%, um péssimo dia para a Bolsa de Valores, não só para a cotação do índice, mas principalmente para os descontos nestes ativos específicos. Vamos dar uma olhada em Vale. Vale caía bastante, perdia bastante valor depois de alguns dados bons na China, mas que foram ofuscados pela crise no setor imobiliário. Novamente, a Country Garden deixou de cumprir com as suas obrigações financeiras, desta vez um cupom de 15 milhões de dólares, menor do que o cupom anterior, um cupom offshore que era de 60 milhões de dólares que não foi cumprido pela companhia, uma dívida que não foi paga pela empresa, agora 15 milhões, e somadas todas as dívidas da empresa offshore, nós temos aí talvez 11 bilhões de dólares em jogo, hein, Maurílio? Nós temos um mercado que está preocupado com o setor imobiliário na China. E lembrando, por que eu estou falando isso me referindo a Vale? E o Kiko aqui para Vale, o que acontece é que boa parte do minério que é produzido pela Vale, pelos produtos produzidos pela Vale 3, boa parte, mais de 50% até 60% destes produtos são exportados diretamente para o mercado chinês. Esta é a importância da economia chinesa para essa empresinha aqui, uma das maiores da nossa Bolsa de Valores. Hoje cai 3,67%, negociada aí a R$ 65,36. A queda no ano é bruta, 22,93%, mas desde a máxima da companhia neste 2023, lá no próximo dos R$ 93, a queda é um pouquinho maior. Se nós esticarmos aqui até estes R$ 65, 30% de queda para a Vale 3, vem sendo bastante prejudicada por este cenário de queda no valor negociado para o minério de ferro no mercado internacional e, claro, de más perspectivas para a demanda chinesa voltada especificamente aqui ao minério de ferro. Nós até tivemos uma notícia positiva. A Vale, ela tinha bons dias anteriormente porque os estoques de minério de ferro na China estão nas suas mínimas históricas por conta da alta produção de aço, e isso animou o mercado. Falou, se a China está com estoque baixo e ainda está produzindo aço, vai ter que comprar mais minério, provavelmente vai comprar parte deste minério da Vale. No entanto, novamente a Country Garden e o setor imobiliário colocam uma pedra no sapato aqui da companhia. Não só da Vale, mas o setor de siderurgia e mineração como um todo. Vamos aqui ao setor. Praticamente todas as companhias, na verdade todas as companhias aqui selecionadas estão no negativo ou fecharam no negativo. Vale 3
3,67% de queda, é o ativo mais negociado. Mas temos por aqui, ó, Gerdau com 3%, Gerdau Metalúrgica com 3,07%, a Uzi Minas em seguida, a própria CSN, CSN Mineração, Bradespar, a CBA 13,84%, foi prejudicada aí pelo mau humor do mercado, não produz minério de ferro, não extrai minério de ferro, mas mais voltada para o alumínio, mais 3,84% de queda num dia, é sim um desconto relevante. Destaque para a Vale 3, que foi bem prejudicada nesta quarta-feira após esse não cumprimento de obrigações financeiras pela Country Garden. Inclusive, ela cantou a bola, conversou com alguns jornais e falou, eu tenho um cupom para vencer hoje que eu não vou conseguir pagar. E isso acabou se realizando no final das contas. Então temos aí, novamente, a crise no setor imobiliário chinês pesando para o mercado. E eu já comento esta crise do setor imobiliário desde o começo, lá em 2021, com a primeira grande incorporadora, com a Evergrande, anunciando aí o não cumprimento das suas obrigações. Então, essa crise ela já vem se estendendo de forma bastante curiosa, viu, Maurílio? Perfeito. Então agora 17 horas mais 24 minutinhos. A gente vai fazer uma pausa para beber uma água, recarregar as energias e volta daqui a pouquinho com a análise técnica desta quarta-feira aqui na BMC News. Enquanto isso, você aproveita para acessar nossas redes sociais e conhecer um pouco mais sobre o nosso portal com notícias atualizadas durante todo o dia, informações importantes sobre o mercado financeiro e sobre economia. A gente volta já já. BMC News. Informação que gera valor. No pré-market você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Eu sou Marco Prado e junto com os melhores analistas vamos ajudar a preparar o seu dia, sempre trazendo informações importantes e as atualizações das bolsas internacionais e os mercados futuro. Tudo isso para melhorar o seu investimento. De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia, se reinventando diariamente, proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por brasileiros, que não tem medo de mudar. Mudamos para questionar e transformar. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo jeito de evoluir, uma nova porta para abrir e ampliar horizontes. Pados, garantindo a sua segurança. Você sabia que a Samsung tem uma subsidiária que é uma das maiores construtoras navais do mundo? É isso mesmo, por meio de uma subsidiária chamada Samsung Heavy Industries, a marca conhecida por fabricar aparelhos eletrônicos é uma das 3 grandes construtoras navais da Coreia do Sul e uma das maiores construtoras navais do mundo. O foco principal da SHI é a engenharia, aquisição, construção, comissionamento e entrega de navios de transporte para a indústria comercial. A companhia atualmente também conta com módulos topsides de perfuração, além de unidades de produção flutuantes para o petróleo e o setor de gás, guindastes de pórtico para pátios e fabricação, instrumentação digital e dispositivos de controle para navios e outros serviços de construção e engenharia. A SHI é especializada na construção de navios de alto valor agregado e para fins especiais, incluindo transportadores de GNL, navios offshore, navios de perfuração de petróleo, navios porta-containers e também ultragrandes e navios tanque árticos. E você, sabia dessa?
PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. 5h29 da tarde, horário de Brasília. É hora da análise técnica para saber como foi a quarta-feira na Bolsa de Valores brasileira. Kaique Sten participa com a gente, analista técnico da DV Invest. Kaique, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Boa tarde, bem-vindo. A gente notou hoje um volume interessante na Bolsa de Valores do Brasil. Então eu queria que você começasse sua análise, primeiro falando sobre o índice como um todo e depois também apontando essa questão aí do volume negociado nessa quarta-feira. Boa tarde. Veio pro mal, né, Kaique? Uma ótima tarde. Veio do lado negativo, isso que preocupa. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, obrigado pelo convite. Tá aqui mais uma vez, o prazer é todo meu, tá? Vou colocar aqui na tela para vocês já o gráfico então, do Ibovespa. Como vocês mencionaram aí, um forte volume, caindo 1,6% na sessão de hoje. Praticamente um dia tomado aí pelos vendedores. Praticamente a gente não teve nenhum movimento no terreno positivo aqui, né, no dia de hoje. O volume negociado foi de 16 bi, então foi bem relevante aí, perdão, 23 bi, acima da média de 16 bi, então foi bem relevante mesmo esse volume. E assim, eu diria que em linha com a expectativa que a gente tinha por aqui na DV Invest, tá? Por que eu digo isso? A sessão de ontem havia apresentado queda ali, um pouquinho mais leve, de 0,54%, mas, entre aspas, foi uma leve queda mentirosa ali, muito por conta da Petro e da Vale, que na sessão de ontem apresentaram um movimento de alta relevante. Então, segurando bem a queda do índice já na sessão de ontem, né? Se a gente somar o peso das duas dentro do índice, dá ali um pouquinho mais de 20%. Que realmente segurou aí, o Ibovespa na sessão, né, na terça-feira. Então, hoje veio em linha, e a Vale, principalmente, né, fechando ali com forte queda, cooperou também, mas grande parte dos ativos fizeram com que essa queda se concretizasse, tá? O viés era mais negativo, realmente, apesar da tentativa de recuperação ali, tentando voltar para cima dos 116 mil pontos, quase 117 mil pontos, depois devolveu ali. Então, assim, a gente ainda vinha com um viés um pouquinho mais negativo aqui para o Ibovespa, de testar novamente aí a região dos 114 até os 113.500, e caso seja perdido esse nível dos 113, a gente pode mais uma vez, inclusive, testar ali a região dos praticamente 112 mil pontos, que seria um nível importante aqui na análise técnica, que seria a média móvel de 200 períodos, tá? Que é uma média aí que muitos analistas utilizam e tende a ser bem respeitada aqui pelos ativos, pelos índices. Então, se a região dos 113.500 for perdida, seja essa semana ou na semana que vem, a gente ainda poderia esticar um pouquinho mais aí o movimento do mercado até a região de 112 mil pontos. Então, bem relevante o volume, confirmando realmente essa direção mais negativa aqui para o índice. Maravilha. Dos principais destaques, eu gostaria de trazer talvez uma avaliação mais aprofundada sobre a própria Petrobras. O que vocês normalmente fazem nessas situações? Porque nós tínhamos uma máxima histórica que foi renovada diversas e diversas vezes. A gente já está nos R$38. Então, como é que está a tua cabeça? O que você indica normalmente para quem acompanha vocês? Porque Petrobras não para de subir, cara. R$38,50, se não me engano, aí o fechamento de hoje, um pouquinho acima disso. Como é que a gente pode enxergar esse ativo no momento, por favor? Legal. Realmente, assim, fica difícil até... Quando entra numa mínima histórica ou numa máxima histórica, fica difícil de você executar uma nova entrada, né? Principalmente quando a gente fala de curto prazo, curtíssimo prazo, uma operação de swing trade, por exemplo. E não é diferente aqui na Petrobras, perdão. Como você mencionou aí, na região dos R$38, sem nenhum nível de resistência pela frente, renovando máxima histórica a cada dia que passa. O que a gente recomenda é cuidado para quem... acaba de repente aí se empolgando, né, ver dias consecutivos de alta em simplesmente executar uma entrada, tá? Então a gente recomenda sempre tomar esse certo cuidado, porque a gente não sabe quando é que vai começar a corrigir, se vai ser fraco, se vai ser forte, como é que vai ser essa correção, porque os ativos não sobem em linha reta, né? Então em algum momento ele tende a corrigir, ele tende a ter o seu retorno à média. Então a gente sempre pede para que os investidores tenham precaução com relação a isso, tá?
A última recomendação que a gente fez de Petro foi quando ocorreu esse rompimento ali no dia 9/10, tá? E o alvo já havia sido atingido também, que era ali na região dos 37, já está nos 38,50. Então, realmente muito difícil. Está excelente, assim, para quem está conduzindo no médio prazo ou no longo prazo, que esses aí vão conduzindo por região de preço, né? No caso, a gente comenta aqui de mínimas ascendentes, né? Então, mínima de um mês anterior, mínima de uma semana anterior, e nesse caso está muito bom, né? Então, esses investidores com foco num prazo um pouquinho maior estão conseguindo conduzir mais aí essa operação de Petrobras, tá? Eles também tendem a deixar um pouco aí na mesa, né? Num dado momento que começa a corrigir. Então, por exemplo, se um investidor deixar aí o seu stop de proteção na mínima deste mês, devolveria praticamente 16% do que ele tem aí no movimento atual. Então, mas também consegue capturar um movimento maior. Então fica difícil realmente, tá, Gabriel? Não tem nem muito o que falar. Até na técnica fica complicado aqui. Eu estava até conversando com o analista fundamentalista aqui da casa e ele falou, cara, é difícil até no fundamento, porque a Petro pode esticar e por conta do governo também pode esticar para baixo. Então, muito difícil, ele falou. Complicado mesmo. É aquele negócio, né? Se eu fosse investidor de Petrobras, tivesse compradaço desde o começo de 2023 com 92% de lucro, eu começasse a devolver, eu ia vender esse negócio igual um maluco. Então a gente pode ver também esses movimentos, né? A hora começa a corrigir, sim, aí todo mundo quer realizar aquele lucro que já está acumulando desde o começo do ano. Por favor, Maurílio. Exatamente. Não tá fácil analisar nem prever nada, né, Kaique, em relação a Petrobras, então eu vou facilitar a sua vida. Fala pra gente sobre a Vale, então. Legal. Hoje mais um dia de forte queda aí e com números... O gráfico todo estranho, ó, Maurílio, pelo amor de Deus. Cheio de gap, vai pra cima, vai pra baixo, não sai do lugar. É um bagulho meio estranho. Os gaps muito por conta do minério, eu diria, tá? A Vale, ela tem muita força quando ela quer apresentar, seja um movimento de alta ou um movimento de baixa. Só que aí quando ela fica travada, gente, é um negócio chato, muito chato mesmo. Mas o meu viés é mais negativo aqui para a Vale, tá, pessoal? Também vinha comentando aqui para os assinantes da casa, para o pessoal que acompanha aqui o nosso canal também. Esse rompimento de ontem até demonstrava uma tentativa de força, mas com esse candle deixado aqui no dia de hoje, de 3,7% de queda, realmente retomou todo o viés mais negativo. É o menor fechamento aí, inclusive abaixo dos fechamentos até do mês passado, de setembro. Então, é o menor fechamento aí há mais de 30 dias, tá? E a expectativa é de continuidade deste movimento nas próximas sessões, tá? A gente teria um nível de suporte ali na faixa dos R$63, depois ali o 62, e por fim ali a região dos R$61, tá? Então esses seriam os próximos níveis de suporte aqui para a Vale, dado a continuidade deste movimento de baixa. Tem até uma estatística que eu levantei aqui na casa. Nos últimos 5 anos, no mês de outubro, a Vale apresentou 4 meses negativo do mês de outubro, com uma rentabilidade média ali de aproximadamente menos 10%. Então, assim, se confirmar, né, vem mais, esse mês já está caindo aí praticamente 3,3%. Então, vindo para confirmar, inclusive, essa estatística desses últimos 5 anos aí com relação ao mês de outubro, tá? Então, a gente segue ainda com viés um pouco mais negativo aqui para ela, podendo caminhar, em direção a esses níveis de suporte aí que eu mencionei. Principalmente a região de 61. Aqueles 61 clássicos da Vale. Aquele negócio, começa a aproximar, o negócio fica um pouco mais perigoso, né? O investidor fica mais preocupado. Fala, não, 61 não passa. Mas no 61 eu gosto. No 61 eu sou comprador de Vale. Entendi. No 61 eu sou comprador de Vale. Não, até um negócio curioso, porque até as casas mais fundamentalistas, o pessoal que gosta ali de acompanhar a operação da empresa, como é que está operacional. Eu vi recomendação de compra para Vale, mas não com aqueles 90, 100 reais que nós tínhamos há pouco tempo atrás, já nos 83. Então até o pessoal que gosta da operação, talvez para segurar um pouquinho mais de tempo, já está baixando as suas expectativas, já está encurtando essa projeção, esse preço-alvo para 83 reais, 84, eu vi até um pouquinho abaixo disso. Então não está fácil nem para Vale. Não está fácil nem para a Vale, que é uma das maiores empresas aqui do Brasil. Vamos para outra ponta, Kaique, até para trazer aqui um pouco destes destaques do Ibovespa no dia de hoje, nesta quarta-feira. Quem caiu bastante foi o setor imobiliário. Uma empresa específica desse setor foi o caso do MRV.
MRV 10,08% de queda, caiu forte. Teve prévia operacional e o setor já não foi aquelas coisas. Então junta o inútil com o desagradável, a gente tem uns 10% de queda aí no dia. Como é que está o gráfico? O que você vê de movimento de preço, por favor? Legal, vamos lá. Olha, MRV já vinha dentro de uma tendência de baixa, tanto no curto prazo quanto no médio prazo. Tá? A gente consegue visualizar bem aqui, pela linha vermelha, ó, topos e fundos descendentes. Então, estava bem clara já essa tendência. Claro que uma pancada dessa de 10% num dia não dá para esperar, né? Eu acordei hoje MRV vai cair 10%. Não dá para saber nada disso, né? Mas vinha com esse viés mais negativo realmente, tá? Então, assim, parte dos investidores bem focados aí realmente na ponta vendedora, já tinha sinalizado aqui 2 operações de venda, falando de curto prazo, tinham gerado 2 sinais negativos aqui, próximo a médias muito importantes, então realmente aqui esse candle só confirmou essa tendência, tá? Quando a gente olha para um gráfico mensal, MRV ainda está dentro da tentativa de recuperação que grande parte desses ativos desse setor, né, apresentaram ali, quando tinha aquela expectativa de queda da taxa de juros e tudo mais, eles começaram a apresentar um movimento de reversão. Se a gente pegar aqui a ferramenta de Fibonacci, a gente ainda teria um último nível de suporte na região dos R$8, então a gente está bem próximo desse nível. Pode testar essa região e ter alguma tentativa de recuperação, falando de curtíssimo a curto prazo ali, tá? Falando até um gráfico semanal. Mas caso a gente veja o ativo perdendo essa região dos R$8 aí, esse movimento poderia esticar e simplesmente devolver tudo que foi apresentado anteriormente. Então, essa região dos R$8 aí é bem relevante. Então, eu até recomendaria aí tomar um certo cuidado para quem tiver comprado aqui, falando de gráfico mensal, olhando um pouquinho mais para um horizonte de médio a longo prazo realmente aí. Essa região dos R$8 é bem relevante aqui para o papel, tá? Tá, e acendam as velas, viu, Maurílio? Porque o mês do setor imobiliário tá um negócio meio tenebroso. Abri aqui no monitor de calor para as empresas do setor imobiliário, sejam construtoras ou incorporadoras, e os descontos são bem severos. É 22% do MRV. Engraçado. Eu achei até que esse... Perdão. Fica à vontade, Caio, por favor. Não, é que eu achei... Pode falar, Desculpa, pode falar. Deixa eu só pontuar esse raciocínio, porque ontem estava uma situação inversa, né? Exatamente por conta da decisão do Barroso de não votar agora, aquela questão do FGTS, da remuneração, que estava favorecendo o governo, de uma certa forma poderia estimular as construtoras voltadas para o público de mais baixa renda. Então, ontem estava um otimismo no mercado, estava mais verde esse setor, e hoje todo vermelho. Até teve uma tentativa de recuperação ali ontem, né? Se a gente olhar, a MRV chegou a subir quase 5% na sessão de ontem, mas acabou devolvendo, né? Então a gente teve realmente essa tentativa aí. O que me surpreendeu, que eu ia comentar, eu achei que EZTEC ia apresentar a maior queda aí do dia de hoje. Se não me engano, um dos prédios aí da Faria Lima que quase caiu ontem é desse grupo, né? Então... da construção que está tendo lá, é desse grupo, então eu achei que esse seria o ativo aí que mais cairia na sessão de hoje, mas até que deu uma segurada aí, 5% de queda. Tá, para quem está caindo 10, aí 8, tem outras empresas caindo um pouquinho mais, 5% até saiu no lucro, né? Pois é. Maravilha, só voltando aqui ao mês do setor imobiliário, Mitre, 20,60%. Controlador vendeu imóvel para a empresa. E tem aí, eles não se ajudam também, né? Então, 20,60% de queda para Mitre, não conseguiu se recuperar ainda. Tenda, 19,50%. Tem a questão da discussão do rendimento da FGTS, que pode causar algumas mudanças no programa Minha Casa Minha Vida. E claro, nós temos aqui as construtoras de baixa renda, talvez mais afetadas neste cenário. Tenda 19,50%. No ano, se eu não me engano, é o melhor resultado do setor imobiliário, 150%. Anunciou follow-on, está aproveitando o bom momento das ações. EZTEC, 20% de queda, apresentou as prévias operacionais, praticamente não lançou nada, segurou os lançamentos neste último trimestre. Na comparação, inclusive, entre trimestres, a diferença é bem grande. Na comparação entre meses, é bastante expressiva a comparação para a EZTEC, quase 20% de queda no mês. E aí, essas quedas se espalham por todas as empresas. Quem cai menos é RNI, Iven, a Melnick e a Moura do B, 9,77%. Mas mesmo as piores
as melhores ações, né, as ações que menos caíram, estão aí com os descontos superiores a 5% no mês. Então o setor imobiliário está realmente bem complicado neste mês de outubro. Para o ano, aí tem empresas que são só alegria. Vou trazer aqui o ano, só para não falar que eu sou injusto com essas companhias, que eu estou falando, estou dando a informação pela metade, o ano está bem interessante. Tenda 150, Plano e Plano 109, a própria Moura do B aqui 60,95%. Quem está no negativo é Gafisa, está disputando judicialmente com seus principais acionistas, 64,14%. Ora sobe muito, ora cai muito, mas é uma companhia que, para além das questões operacionais, tem uma questão judicial que pesa um pouquinho mais. RNI e JHSF estava no 0 a 0 até o começo deste mês, mas já perde mais de 10%. Eu gostaria de trazer outro ativo aqui que se destaca nos últimos dias, não em questões de variação, porque praticamente aí eu não estou com a cotação atual de cabeça, mas não saiu muito do lugar, não saiu tanto do lugar quanto se espera, é o Bitcoin, o BTC contra o dólar. Se você tiver fácil aí na tela para a gente dar uma olhada no ativo, muita gente em momentos de crise acaba levantando a tese da reserva de valor e a gente começa a falar de ouro, a gente começa a falar de alguns títulos ali de dívida mais seguros e a gente fala também do Bitcoin, porque muita gente me pergunta sobre este potencial, talvez, de reserva de valor do Bitcoin. Até este momento não teve grande variação, grande volatilidade. O ano é muito bom, mas desde o início do conflito, se eu não me engano, não sai muito do lugar. O que você está vendo no movimento de preços do Bitcoin? Claro, se você tiver acesso aí ao gráfico fácil, por favor. Eu peguei aqui na outra plataforma já. A gente teve um movimento expressivo na segunda-feira, né? O Bitcoin que fechou ali em alta de 4,9%, mas na sessão chegou a subir praticamente 10%, né? E aí, se você comentou, né? Desde viu, Kaique? Não sei se acompanha o noticiário de criptoativos. Na segunda-feira rolou uma fake news danada, mas danada mesmo. Um dos principais jornais aí do setor de criptoativos divulgou que a SEC, a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, tinha aprovado o ETF da BlackRock de Bitcoin à vista. O negócio disparou em 4 minutos, subiu demais. E aí voltou tudo. Então essa segunda-feira aí acho que é um pouquinho complicada da gente colocar na conta, mesmo com esse movimento expressivo, né? Não devolveu todo ele ainda, né? Tem aí boa parte dele ainda aqui no gráfico, se mantendo, mas realmente, assim, devolveu metade do que foi apresentado. E agora que você falou, eu lembrei realmente aí dessa fake news. Mas respeitando muito bem aqui um nível de resistência bem relevante. Um nível de resistência bem relevante aqui, que é basicamente aí a região dos $29 mil aqui pro Bitcoin. Não consegue voltar para cima dessa região de preço aí desde agosto, basicamente, quando perdeu, né, inclusive, esse nível. E aí na segunda-feira até chegou-se lá acima ali dos 29, quase nos $30 mil, e devolveu, tá? Então, assim, segue bem travado realmente, assim, numa tentativa de recuperação. Se a gente pegar aqui puramente análise técnica, tem topos e fundos ascendentes ainda sendo apresentados, mas tudo isso ainda dentro de um único movimento de baixa. Então a gente percebe que realmente está fraco esse movimento aqui para subir. Então eu diria que, assim, para a gente ter um viés mais altista para o Bitcoin, a gente precisaria ter o fechamento acima dos $29 mil aqui. A gente precisaria ter essa moeda trabalhando acima desse nível de preço para, olha, agora sim, realmente, a gente tem uma expectativa mais positiva. E aí, falando até acima dos 29 mil, o próximo nível de resistência mais relevante seria os $31.500 aqui, tá? Então, esse seria o próximo nível de resistência mais relevante aqui para o Bitcoin, tá? Então, precisa ganhar os 29. Maravilha. Kaique, eu tenho uma questão aqui, porque a gente nem falou hoje no programa sobre Sabesp, mas ontem a gente falou bastante aqui, exatamente porque o governo de São Paulo entregou o projeto para ser votado na Assembleia Legislativa, um longo projeto, uma longa tramitação prevista na casa, mas o que chamou a atenção especialmente dos investidores é o modelo, né, de privatização, de desestatização. O governo do estado de São Paulo, que hoje tem 50,3% das ações, passaria a ter ali entre 15% e 20%, mas teria ali um poder de decisão, né, um poder de veto em algumas decisões, mesmo tendo não sendo o... Isso, exatamente. Mesmo não sendo o principal acionista, mas ele teria esse peso aí na decisão. E ao mesmo tempo... Se não me engano, ele tem isso na Embraer também. Isso, e ao mesmo tempo esse modelo não significa abertura de mais papéis, né? Não lançariam novas ações, o governo vai abrir mão das ações que tem para tentar 2 ou 3 grandes investidores. Esse é o foco no momento, falando em termos de papéis.
Como que o mercado reagiu a isso? Como que a Sabesp, os papéis da Sabesp ficaram hoje? Ontem teve um aumento, hoje eu estou bem curioso para saber como ficou. Eu já vi banco projetando a R$80 cada ação, já vi banco projetando R$100 cada ação. Queria saber o que você espera aí, analisando do ponto de vista técnico. Tá, vamos lá. Começando aqui no curto prazo, né, gráfico diário, a gente teve aí o papel hoje caindo quase 3%, foram 2,87% de queda. Ou se a gente olhar só o dia de hoje, não gostaram muito da notícia, tá? De como é que foi feita aí de como é que vem sendo, na realidade, né, toda essa transição aí do caso. Tá? Então caindo aí 2,87, mas assim, não alterando muito, quando a gente olha para médio prazo, a tendência que vinha sendo apresentada já, tá? Que era de alta realmente, tá? Então a gente vê o papel ainda alinhado um pouquinho mais para cima, apesar de na semana também tá caindo aí, basicamente caiu hoje, né, de 2,89%, a gente ainda vê o papel trabalhando dentro de uma tendência de alta, acima das médias, então de forma bem assim, consistente, eu diria, tá? No gráfico mensal, olhando um pouco mais longo prazo, esse mês, inclusive, aí o papel chegou a realizar a máxima histórica, se não me engano, 63,17, chegou até a realizar a máxima histórica aqui. Vem apresentando aí desde maio, apresentou um belo de um movimento de alta aqui em termos dela mesma, assim, em relação à própria volatilidade, foram 43% de valorização. A gente está falando de algo bem relevante aqui para a Sabesp, tá? Então, até, assim, diria que mesmo que tenha algum movimento mais lateral aqui em novembro, dezembro, eu ainda tenho também um viés um pouquinho mais positivo aqui para ela, falando de longo prazo. E aí, em termos de projeção, né, de alvo que você mencionou aí, vamos ver o que a gente consegue tirar aqui dela. Inicialmente teria a região dos R$73, sendo um pouquinho mais conservador, e aí um pouquinho mais agressivo, eu diria que a região dos R$83, R$82,90 aqui, seriam os alvos que a gente poderia projetar aqui para a Sabesp, tá? Mas isso, assim, em questão de meses, tá? Não falaria aí para logo janeiro ou fevereiro, por exemplo, ou logo no final de uma privatização. A não ser que seja algo muito relevante aí e de repente a gente tem um baita gap de alta aí sendo apresentado. O que, por enquanto, não vem sinalizando, tá? Mas esses seriam os alvos. 7,3, um pouquinho mais conservador, e depois a região ali dos R$83. O que estaria excelente já, né? Poxa, a gente está falando aqui de, basicamente, do preço atual, de 22% até o alvo mais conservador e até ali o alvo um pouquinho mais arrojado, 38%. Tá ruim, ô Maurílio? Pelo amor de Deus. Tá bom. Acho que tá ótimo. E, inclusive, acho que essa é uma das discussões, Kaique, que o mercado tá levantando. Ainda não se sabe o modelo da privatização, ainda não se sabe como é que a empresa vai se organizar depois dessa privatização. Então, às vezes as grandes casas elas têm dificuldades para tentar calcular ali quanto que vale a empresa depois dessa privatização, depois desse processo. Sim. Inclusive, tem casa dando indicação de compra para a Sabesp com preço-alvo em R$63. É uma margem bastante curta para você dar compra para um ativo com preço-alvo em R$63. É muito curta, mas a justificativa é a seguinte, falou, a gente sabe que alguma coisa vai mudar depois da privatização, a gente só não consegue calcular o quanto, mas vai ter talvez um movimento positivo. Então, deixa o preço-alvo ali próximo dos R$63, depois a gente faz a revisão, depois a gente joga para cima, caso, claro, o processo seja concluído, a gente consiga fazer as contas aí de quanto que vale a Sabesp depois de se livrar do controle do governo. Então, a gente está com um ativo ali que talvez ele demore um pouquinho, como você bem mencionou, para engrenar por conta de todas essas discussões. Se puder descompartilhar a sua tela, por favor, para nos despedirmos. Claro. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação no dia de hoje. É sempre um prazer receber todos os analistas lá da DV Invest, o Dalton, todo o pessoal que trabalha com vocês por aí. Então, muito obrigado mesmo pela atenção de sempre. Claro, seja sempre muito bem-vindo à BMC News. Muito obrigado a vocês mais uma vez, pessoal. É sempre um prazer estar aqui, de verdade. E excelente restante de trabalho aí para todos vocês. Um abraço. Maravilha, um abraço, Kaique Stein. Ou Stein? Aí você me tira essa dúvida, já vou aproveitar. Kaique Stein ou Kaique Stein? Ah lá, Stein. Falei direito da primeira vez, hein, Maurílio? Pelo amor de Deus. Eu falei errado. Valeu, um abraço. Kaique Stein, analista técnico da DV Invest. Vamos a uma última atualização, Maurílio. Eu só quero trazer aqui o fechamento das bolsas de valores lá fora. Até vou pedir a tua ajuda com os índices norte-americanos. Só para a gente lembrar e fazer esse apanhado geral de como é que foi o dia, por favor.
Vamos lá, Dow Jones fechou 0,98, quase menos 1%, né? S&P 500 fechou com 1,34 no negativo e a Nasdaq também no vermelhinho, menos 1,62%. Mau humor no mercado americano nessa quarta-feira. Exatamente, é mau humor para todos os mercados, né, Maurílio? Europa fechou no negativo também, bem negativa algumas ações. Nós temos aftermarket neste momento, 1,60% de queda para o Ibovespa, indicação aqui de aftermarket, nosso Profit Ultra da Nelogica. Anualizados, 13,94% de alta para o nosso principal índice acionário. Setor de construção no ano está interessante, mas no mês está uma draga danada. Nós temos ativos perdendo quase 20% e até em alguns momentos mais de 20%. Nós temos aqui, por exemplo, MRV, Mitre, Tenda que perdem próximos de 20% de valor. Vamos voltar à carteira do Ibovespa. Você me perguntava, Maurílio, sobre o mês do nosso Ibovespa. O negócio está um pouquinho feio aqui. Temos poucos ativos no positivo, a maioria está no negativo. Descontos aí mais apurados para MRV, 22%, Pets com 21%, Soma com 21% também e Exetec com 20%. Então, setor de varejo, setor de construção parecem ser os setores ou os ativos aí que mais apanham neste outubro. A Apvida e Magalu também seguem este mesmo ritmo e a Petrobras é absoluta. 11,20% de ganhos neste mês de outubro, Maurílio. Não vamos esquecer que tem aí um quarto trimestre, um último trimestre aí que promete para o varejo, né? Quem sabe isso tudo muda, esse ritmo aí pode virar. Será? Gente, obrigado pela companhia nessa quarta-feira aqui no Closing. É sempre um prazer para a gente bater esse papo, trocar essas informações com vocês, com analista técnico, com entrevistas, com convidados, com as notícias mais importantes do dia. E a gente fica muito feliz com a sua companhia. Então amanhã a gente está aqui de novo às 4 da tarde, né, Gabriel? Exatamente, um abraço para vocês. Voltem amanhã no Close, o melhor fechamento de mercado da TV brasileira. Você encontra aqui na BMC News. Eu e Maurílio Goldner a partir das 4 horas da tarde. Fiquem agora com o restante da nossa programação. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau. BMC News. Informação que gera valor. No BMC Stock trazemos as principais atualizações do mercado nacional e internacional, sempre destacando o desempenho de cada um dos setores. Eu sou Gabriel Monteiro e junto dos nossos convidados vamos trazer informação em primeira mão, com gráficos, estudos e tudo o que você precisa para começar a sua tarde bem informado. Te espero de segunda a sexta, à 1h30 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos, a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta às 9h30 da manhã no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Depois dessa curva, vem pra vitória. Sonhos, objetivos, conquistas. Prepare o seu coração. Tive o privilégio de narrar e contar algumas delas. Na ponta dos dedos. Vibrar com elas. Me chamam de narrador de emoções. Faça festa. Mas, na verdade, eu narro escolhas. Escolhas que se tornam vitórias. Escolhas de quem fez história. É do Brasil, o Brasil inteiro. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Entender o modelo de negócio